Emocionante. Milionário descobre babá em situação surpreendente com bebê doente e transforma tudo. Lucas, o milionário paulista de 38 anos, estava acostumado a números, reuniões e contratos. Seu elegante apartamento na Avenida Paulista era um reflexo de sua vida de sucesso, com móveis caros e obras de arte que brilhavam sob a luz perfeita. Mas, por trás de todas aquelas conquistas, havia um vazio que ele tentava ignorar. Cada dia parecia um plano meticulosamente organizado que o afastava das relações que realmente importavam. Certa tarde, voltando para casa mais cedo após uma reunião, Lucas esperava encontrar tranquilidade. No entanto, ao abrir a porta de casa, a realidade o atingiu como um soco no estômago. Ana, sua babá, estava lutando desesperadamente para acalmar Pedro, seu filho de 5 anos, que se contorcia em dor, com a febre alta e os olhos cheios de lágrimas. O desespero estampado no rosto de Ana era um grito silencioso que ecoou na alma de Lucas. Ele nunca imaginou que a vida fora de sua bolha pudesse ser tão dura. A forma como Ana enxugava o suor da testa do menino e o envolvia em um cobertor macio o hipnotizou. Ali estava o verdadeiro amor, o que ele havia abandonado em troca de sucesso. A batalha dela para confortar Pedro o deixou num estado de choque. Sentiu-se um intruso em sua própria casa, um milionário que preferia se perder em números e investimentos a encarar a realidade crua da vida, que doía, mas também ensinava. Lucas percebeu que estava se distanciando não apenas de sua família, mas da essência do que significava ser parte de uma comunidade. A luta silenciosa de Ana acendeu uma chama em seu peito. Ele não podia mais olhar para o lado e ignorar as dificuldades que tantas pessoas enfrentavam diariamente. Era hora de reviver os valores que havia deixado para trás. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinando-se a mudar, Lucas teve uma ideia. Ele sugere a Ana que, além de cuidar de Pedro, ela traga suas ideias para sua empresa. A resistência de alguns colegas a essa proposta foi palpável, e Lucas se viu em meio a dilemas morais que nunca havia enfrentado. Como seria aceitar a ajuda de alguém de um background tão diferente? Mas o que ele estava descobrindo naquele momento era que as barreiras sociais eram apenas ilusões criadas por ele mesmo. Enquanto preparava um evento que celebraria essa nova direção, Lucas se viu dividido. Ele deveria reconhecer Ana em público, expor o papel dela em sua transformação ou isso faria parecer fraco diante de seus colegas. O coração acelerava a cada pensamento, e ele sabia que o que aconteceria no palco poderia abrir portas para um novo entendimento social ou fechar uma parte importante de sua vida. O desejo de mudança pulsava em suas veias. Mas o que viria a seguir? Ele estava pronto para enfrentar os desafios que essa nova jornada traria? O dia do evento chegou, e a atmosfera na empresa estava eletrificada. Lucas sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Ele passava os dedos nos cabelos enquanto observava os preparativos. O brilho das luzes refletia em seus olhos, mas ele não conseguia ignorar a apreensão que se formava em seu estômago. Tinha plena ciência de que seus colegas estavam prontos para criticar qualquer movimento em falso. O que ele havia decidido fazer era um grande passo, e não havia como voltar atrás. Ana estava ao seu lado, vestindo um vestido simples, mas que realçava sua beleza natural. Era como se ela exalasse uma luz própria, irradiando confiança. Lucas não pôde deixar de admirar a força que ela demonstrava, mesmo em meio a toda a pressão. As sombras do passado tentavam sussurrar em sua mente, perguntando se ele realmente era digno daquele novo começo. Mas ao olhar para Ana, sentia que a resposta se tornava mais clara a cada instante. A coragem dela viria de um lugar que ele mesma não compreendia. À medida que os convidados começavam a chegar, Lucas fez uma pausa. Ele se afastou um pouco, observou as interações ao seu redor, sorrisos, conversas e as risadas ecoando pelo espaço.
Aquilo parecia um sonho distante, um mundo ao qual ele se sentia cada vez mais alheio. Ele respirou fundo e se lembrou das lágrimas que Pedro havia derramado naquele dia fatídico, das mãos de Ana segurando a criança com tanto cuidado. Isso trouxe de volta ao presente. Enquanto estava em sua reflexão, Ana se aproximou, seu olhar carregava uma curiosidade inabalável. Você está pronto? Ela indagou, com sutileza. Suas palavras trouxeram Lucas de volta à realidade. Ele assentiu, embora um frio na barriga dissesse o contrário. Sim, eu estou. Preciso fazer isso. Ele fez uma pausa. Por você e pelo Pedro. O evento começou e a energia estava nas alturas. Lucas fez um discurso, seu coração acelerado em um ritmo intenso. Ele falava sobre inclusão, sobre como quem trabalha na linha de frente, como Ana, merece ser ouvido e reconhecido. A reação inicial de alguns colegas foi de estranhamento. Murmúrios se propagaram entre eles e Lucas pôde sentir as olhadas desconfiadas. Era difícil, mas ele estava determinado a não se deixar abalar. Quando chegou o momento de apresentar Ana, o ambiente pareceu congelar por um segundo. E, naquele instante, uma pergunta obscura ecoou em sua mente: e se tudo desmoronasse? Mas o sorriso de Ana, seu olhar firme, deu a Lucas a coragem que ele precisava. Ele chamou-a para o palco. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. Ana se virou para a plateia e, com sua voz tranquila, começou a contar sua história. As palavras saíam dela como uma melodia, revelando vulnerabilidades e anseios. O silêncio que antes dominava o auditório se transformou em uma onda de empatia. Era como se todos estivessem respirando em uníssono, conectados pelo que estavam ouvindo. Aplaudida de pé, a verdadeira heroína da noite era Ana. Lucas sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu peito. Ele percebeu que havia muito mais na vida do que os números em uma planilha, e que o amor genuíno e a empatia eram as chaves para construir algo maior. Mas, quando a plateia aplaudiu, Lucas notou uma expressão familiar no rosto de um de seus sócios. Era um misto de raiva e confusão. Mais tarde, ele poderia ter que enfrentar as consequências daquela escolha. E como isso afetaria não apenas sua empresa, mas a nova relação que começava a florescer entre ele e Ana. O coração de Lucas batia forte enquanto ele se perguntava se realmente estava pronto para lidar com a mudança que acabará de abraçar. E a verdadeira pergunta pairava no ar: as barreiras que ele havia derrubado estariam dispostas a se levantar novamente? O barulho do aplauso ainda ecoava nos ouvidos de Lucas enquanto ele e Ana deixavam o palco. Um turbilhão de sentimentos o invadia: orgulho, medo e esperança. Ana estava radiante, o brilho no olhar dela refletindo a satisfação de ter compartilhado sua história. Mas em meio à euforia, a preocupação com a reação de seu sócio se instalava como uma sombra. Você foi incrível! Ana exclamou, suas palavras trazendo um sorriso ao rosto de Lucas. Ele ainda lutava para processar o momento e apenas concordou com um aceno. Mas e agora? O que vai acontecer? A expressão de Ana era de preocupação genuína, e Lucas sentiu seu coração apertar. O que ela não sabia era que a batalha estava só começando. Ele respirou fundo tentando afastar o peso que começava a se acumular em seu peito. Vamos ter que enfrentar isso juntos, respondeu ele, tentando trazer um pouco de otimismo à conversa. Foi um passo importante, mas sei que o caminho pode ficar difícil. A energia do evento começou a mudar. As conversas estavam mais baixas agora, os rostos dos colegas claramente divididos entre a admiração e a crítica. Lucas sentiu a presença do sócio se aproximando, a tensão no ar era palpável. O homem tinha um olhar duro, e Lucas sabia que a conversa que se aproximava não seria fácil. Precisamos falar, o sócio disse, a voz arrastando-se com um tom de reprovação. Ana olhou para Lucas, confusa. Ele apenas gesticulou para que ela ficasse, enquanto se afastava para um canto mais reservado com seu sócio. Ali, diante do homem que foi um dos pilares de sua trajetória profissional, Lucas sentiu o peso das palavras que viriam a seguir. Você não pode simplesmente expor suas vulnerabilidades assim em um evento público, Lucas, disse o sócio, balançando a cabeça em desaprovação. Isso pode prejudicar nossa imagem, afetar os negócios. Você entende isso?
Esta não é apenas a nossa empresa, e se você não conseguir ver isso, talvez precise repensar seu papel aqui, retrucou Lucas, a raiva fervendo sob a superfície. A voz que antes era firme e carregada de convicção agora tremia com a urgência da defesa de suas ideias. Não me faça reconsiderar o meu investimento, Lucas, o sócio retrucou, a expressão rígida. Naquele palco, você não estava apenas defendendo a Ana, estava se colocando em xeque, e isso pode custar caro. Lucas virou-se, a indignação tornando-se quase insuportável. Ele queria que o sócio visse o valor da mudança, da transformação que a inclusão poderia trazer, mas ao invés disso, apenas encontrou resistência. O que poderia ser uma oportunidade estava se tornando em um campo de batalha. Se você não entende a importância de dar voz a quem realmente importa, não sei se posso continuar aqui. As palavras saíram de sua boca como um eco, cortando o ar tenso entre eles. Quando voltou para onde Ana estava, viu que um grupo de colegas se afastava, provavelmente comentando sobre o discurso que ele acabará de dar. O coração de Lucas apertou mais uma vez. Ele sabia que o que estava em jogo era muito maior do que sua própria ambição. Mas o custo de se posicionar por aquilo em que acreditava estava pesando. Está tudo bem? Ana perguntou, seu olhar preocupado. Lucas a encarou, consciente de que ela era agora o centro de tudo para ele. Precisava encontrar uma forma de proteger não apenas a relação que estavam construindo, mas também o que aquela noite significava para ambos. Está tudo bem, pelo menos, eu espero que esteja, ele murmurou, sem certeza. E enquanto o burburinho ao redor continuava, outra preocupação começou a despontar em sua mente. As pessoas estavam abertas a essa nova realidade ou seria apenas um momento passageiro? A resposta sumia na confusão e desconfiança que ainda pairava no ar. Ele se virou, encontrando o sócio mais uma vez em sua linha de visão. E assim, a pergunta ecoou, seria possível mudar a mentalidade de uma empresa estruturada em padrões tão rígidos? Com um misto de esperança e apreensão, chegou a hora de decidir, estaria Lucas disposto a lutar por uma transformação que poderia custar tudo o que havia construído até então? Aquele evento era apenas o começo de um jogo muito maior, e ele estava prestes a descobrir até onde iria por Ana e pela verdade que agora defendia. O ar estava denso quando Lucas e Ana se afastaram do palco. A vibração do evento começara a se dissipar, mas o nó na garganta dele persistia. Ele observou os rostos conhecidos, agora transformados em uma mistura de admiração e reprovação. Cada olhar parecia carregar uma carga emocional, uma questão não ditada que pairava no ar. Eu não sei se eles estão prontos para isso, Ana Lucas falou, a voz carregada de preocupação. Era uma verdade que o torturava, um dilema que não conseguia ignorar. Ele queria acreditar na mudança, no poder de sua mensagem, mas e se o mundo não estivesse preparado para ouvi-la? Ana envolveu o braço em torno da cintura de Lucas, trazendo-o para mais perto. Nós sabemos que a mudança começa de dentro, certo? E, às vezes, é preciso ser ousado para fazer os outros pararem e pensarem. A confiança dela era um bálsamo. Mas, ainda assim, ele sentia o peso das incertezas. Eu não posso deixar que isso afete a nossa parceria, ele murmurou, os olhos fixos nos rostos que discutiam entre si. A preocupação se transformava em angústia enquanto viu o sócio afastar-se, borrando a linha entre o presente e o futuro do negócio. Talvez devêssemos nos reunir com a equipe amanhã, Ana sugeriu, oferecendo seu apoio, como quem acalma uma tempestade. Precisamos explicar nossa visão, nossa missão. Eles precisam entender que estamos lutando por um propósito maior. E se não gostarem do que vão ouvir? Lucas questionou, o medo começando a se misturar ao desespero. Se não apoiam a visão, então é hora de repensar as alianças, disse Ana, firme. Aquela determinação era contagiante. Lucas sempre admirou a paixão dela, a forma como lutava por seus ideais. Mas ele também percebeu que a defesa de ideais poderia custar muito. Enquanto caminhavam para o estacionamento, a tensão estava palpável. Ana parou e encarou Lucas, como se tentasse enxergar mais dentro dele. Eu sei que essa não é uma estrada fácil, mas você está disposto a enfrentar as consequências por algo que você realmente acredita? A pergunta dançou no ar, profunda e significativa. Lucas hesitou.
O que ele realmente acreditava? O desejo de transformar a empresa em um lugar mais inclusivo pesava em sua mente, mas havia tantos riscos. Eu só não quero perder o que construímos até aqui, ele confessou, vulnerável. E se, ao invés de perder, você encontrar novos caminhos? Ela tocou seu braço, e aquele toque transmitiu uma onda de apoio que aqueceu seu peito. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Lucas sentiu uma onda de emoção. A luta por um mundo melhor, uma visão mais inclusiva, não precisava ser enfrentada sozinho. Ele respirou fundo e, mesmo incerto, encontrou um fio de esperança. Você está certa. Nós precisamos falar com a equipe, e vamos continuar essa luta juntos. Quando entraram no carro, aquele clima de incerteza começou a ser substituído por uma pequena fagulha de determinação. Mas, antes que pudesse relaxar, o telefone de Ana vibrou. Ela pegou rapidamente e olhou a mensagem. A expressão em seu rosto mudou abruptamente, uma mistura de surpresa e apreensão. Oi? O que foi? Lucas indagou, ansioso. Ana virou-se, a cor desaparecendo do seu rosto. É o sócio. Ele está convocando uma reunião urgente. Não sei se isso é bom ou ruim. A adrenalina disparou nos dois. Seria o fim ou um novo começo? E, mais importante, o que Lucas realmente estava disposto a arriscar? O futuro parecia incerto e carregado, como uma tempestade prestes a estourar. E a única certeza que ele tinha era que aquela luta estava apenas começando. Lucas não conseguia tirar a ideia da reunião urgente da cabeça. Assim que Ana fez a ligação, ele sentiu um frio na barriga. O sócio, André, era pragmático e falava pouco. Já havia demonstrado algumas diferenças quanto à nova direção que eles queriam empreender. A possibilidade de estar prestes a ouvir críticas ou mesmo um ultimato o deixou inquieto. Você acha que ele vai apoiar a gente? Ana perguntou, preparando-se enquanto ligava o carro. O motor rugiu e, no fundo, Lucas desejava que a reunião não se transformasse em um campo de batalha. Não sei, ele pode ficar com raiva, respondeu Lucas, olhando pela janela, as luzes da cidade dançando ao seu redor, como se também estivessem nervosas. O caminho parecia mais longo do que nunca, e cada semáforo se arrastava. Lucas pensou nas consequências de sua escolha. Era uma questão de coragem, mas e se vissem sua visão como imprudente? Ao chegar ao escritório, a atmosfera parecia tensa. A equipe já estava reunida, e o murmúrio seco de vozes criava um pano de fundo perturbador. Ana e Lucas trocaram olhares. Ambos sabiam que aquela reunião poderia mudar tudo. Vou tomar a dianteira? Ana sugeriu, dando um passo em direção à mesa redonda onde todos estavam. Lucas assentiu. Ele apreciava o jeito dela, forte e decidida. Ana começou a explicação, sua voz ecoando a confiança que desejava transmitir. Lucas a observava, admirado. A maneira como ela falava, como ela colocava suas ideias, tocava algo profundo dentro dele. Mas a cada rosto que se virava, ele notava a mistura de ceticismo e curiosidade. Entendemos que a mudança é um processo delicado, mas é urgente. Ana disse, sua entonação se elevando. Não podemos nos acomodar. Queremos criar um ambiente inclusivo, um espaço onde todos se sintam representados. Os olhares mudaram, alguns mostravam apoio, enquanto outros tinham uma expressão de pergunta, como se tivessem tomado um rumo inesperado. Lucas percebia que a opinião de André seria decisiva. Eu não sei se todos estão prontos para isso, André interveio, a voz carregada de uma frieza que cortou o ar. Mudar pode levar a consequências sérias, Ana. E eu não estou certo se é a escolha certa para a empresa. As palavras dele atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele se sentiu pequeno, como se estivesse em uma arena, enfrentando um leão. Qual seria o preço da ousadia? Ana respirou fundo, encarando André com firmeza. Se não arriscarmos, estaremos sempre presos na mesma rotina. Precisamos de uma empresa que reflita o que acreditamos, em vez de apenas seguir tendências. Havia um silêncio pesado. Os membros da equipe trocavam olhares,
e Lucas percebeu que a divisão estava se formando bem diante deles. Ele não queria que aquilo se transformasse em briga. Pessoal, ele finalmente disse, a voz hesitante. Precisamos nos unir. Essa visão pode ser complicada, mas é por um futuro melhor para todos nós. Uma onda de murmúrios ecoou pela sala. Alguns começaram a apoiar, enquanto outros reviravam os olhos, como se estivessem sendo confrontados de forma inesperada. O clima estava denso, quase palpável. Lucas tinha consciência de que a decisão que tomassem aquela noite não seria apenas sobre os negócios, mas sobre quem eles eram como pessoas. Chega de discutir e vamos entrar no cerne do assunto, André disse, sua voz calculada. Quero que todos avaliem pessoalmente o que essa mudança implica. A proposta pairou no ar, e um vazio se instalou entre eles. Lucas sabia que aquilo poderia significar a queda de algumas alianças, mas, ao mesmo tempo, era uma nova esperança se formando. Ana tocou o braço de Lucas, e a união deles parecia muito mais forte. O futuro estava em jogo e, independentemente do que acontecesse, eles não estariam sozinhos naquela batalha. Mas, antes que pudessem processar o que sentiam, André fez uma declaração inesperada. Ao invés de uma reunião geral, proponho algo mais radical. Eu tenho alguns números que podem mudar a situação. O coração de Lucas disparou. O que ele realmente queria dizer? Ele estava preparado para a verdade que poderia ser revelada? E, mais importante, o que essa revelação significaria para a luta deles? O silêncio que se seguiu à fala de André fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. Cada segundo parecia uma eternidade. Os olhares na sala se voltaram para o sócio, como se ele fosse uma espécie de oráculo, e as expectativas estavam à flor da pele. O ambiente, antes tenso pela discussão, agora estava em impregnação de um novo tipo de tensão, a expectativa do desconhecido. André, com a calma de quem já teve o controle da situação, começou a abrir documentos em sua pasta. Lucas percebeu um nervoso crescente em seu corpo. Ele queria entender o que estava por vir, mas também queria que essa reunião não desmoronasse em um caos. Esses números que estou trazendo apontam que as vendas caíram drasticamente no último trimestre, André disse, suas palavras pesadas como pedras. E, apesar de algumas mudanças que vocês estão propondo, a realidade é que precisamos de resultados imediatos. Vocês acham que há espaço para isso no meio dessas incertezas? Ana, que estava tão confiante momentos atrás, parecia mais abatida. Ele sentiu seu olhar fixo nos papéis que André havia distribuído. Aquilo não era só uma questão de estratégia para a empresa, era uma questão de paixão, de sonho. Lucas soube que precisaria intervir novamente. Os números são importantes, é verdade. Lucas começou, tentando moldar suas palavras com cuidado. Mas e quanto às pessoas? Esse é o momento de investir em quem estamos e do que acreditamos. Se não lutarmos pelo que queremos, vamos ficar estagnados. A sala murmurou novamente. Algumas cabeças acenaram em concordância, mas outras balançaram em negativa, ainda sem crer na ideia. Nesse instante, Lucas sentiu que precisava de algo mais para transformar aquela energia. Ele fez uma pausa, respirou fundo e falou com mais firmeza. Nós estamos falando sobre criar um futuro melhor. Não só para nós, mas para nossos colaboradores, nossos clientes. Se ficarmos presos ao medo de arriscar, vamos perder a essência do que nos trouxe até aqui. A resposta de Lucas reverberou pela sala, mas André não parecia convencido. Ele era o pilar de firmeza e resiliência da empresa. Você realmente acredita que essa visão vai funcionar na prática? André desafiou, levantando uma sobrancelha. Aquele questionamento cortou Lucas como uma faca. Ele olhou para Ana, que agora estava ao seu lado, pronta para dar apoio. Eu acredito, sim, André. Mas não pode ser apenas uma crença. Precisamos agir. Os números, por mais importantes que sejam, não contam a história completa. As decisões devem ser tomadas com o coração. Nesse instante, uma ideia iluminou a mente de Lucas. Que tal fazermos um teste? Vamos colocar essas propostas em prática em um projeto piloto. Se não funcionarem, podemos reavaliar a situação.
Todos aqui têm voz, e a transparência pode nos unir mais do que nunca. Os murmúrios começaram a crescer novamente. Havia um misto de aprovação e dúvida, mas Lucas percebeu que havia plantado uma semente. Os olhares se tornaram mais animados, as pessoas já estavam começando a se abrir para a possibilidade de mudança. André observou a reação da equipe. Uma sutil mudança em sua expressão sugeria que ele estava considerando a proposta. Um projeto piloto. Interessante. Mas isso exige confiança. Vocês têm certeza que estão prontos para isso? Estou, disse Ana, firme como nunca. Estamos. O que temos a perder se não tentarmos? Ana e Lucas trocaram um olhar significativo. Era como se um novo capítulo começasse a se desenrolar diante deles. Mas antes que possam festejar uma possível vitória, André se recostou na cadeira, como se estivesse pronto para revelar mais. Posso concordar com isso, mas o que você não sabe, Lucas, é que o problema não está só nas vendas. Há algo mais, muito mais, que precisamos discutir aqui. E se eu disser que há um investidor interessado? O coração de Lucas disparou mais uma vez. Quem poderia ser esse investidor? O que isso significava para o futuro deles? E, mais importante, o que André estava escondendo? Essas perguntas pairaram no ar enquanto a sala mergulhava em uma expectativa silenciosa e eletricamente carregada. A sala estava eletrificada. Lucas sentiu o peso da declaração de André como se fosse um peso de chumbo, endurecendo o ar ao redor deles. Um investidor? Que virada inesperada! A ideia era grande, mas o que havia por trás dela? Ele olhou para Ana, sua companheira de luta, que também parecia absorver a revelação. A tensão agora tinha um novo rosto. Fale mais sobre isso, André, Lucas pediu, seu tom falhando em esconder a ansiedade. Quem é esse investidor? André cruzou os braços, seu olhar fixo em Lucas. É um velho conhecido nosso, uma pessoa do mercado que já demonstrou interesse em patrocinar startups como a nossa. Mas, por outro lado, ele é exigente. Ana franziu a testa. E quais seriam essas exigências? O que você não está nos dizendo? A sala se silenciou novamente, todos com os ouvidos atentos. Lucas sabia que, independentemente do que viria, aquele momento mudaria os rumos da empresa e, por consequência, de todos ali presentes. O suor escorreu em sua testa, misturando-se com a esperança aninhada em seu peito. André respirou fundo. Ele quer controle. Controle total sobre as decisões da empresa e influência nas direções estratégicas que tomamos. Nossos sonhos, nossas ideias, estariam em risco se aceitássemos esse investimento. Um murmúrio de descontentamento percorria a sala. Vozes baixas se entrelaçavam em discussões rápidas, enquanto Lucas tentava controlar o turbilhão de sentimentos dentro de si. Era uma escolha dura, abrir mão da autonomia ou arriscar o futuro da empresa. Estamos falando de uma grande quantia de dinheiro, mas a que custo? Lucas falou, forçando as palavras a serem firmes. Podemos abrir nossas portas e sacrificar o que acreditamos, ou podemos encontrar outra saída. Mas e se não houver outra saída? Ana interrompeu, seu olhar aflito. O desespero na voz dela ressoou na sala como um eco. O que fazemos se não tivermos recursos suficientes para seguir adiante? Lucas sentiu o peso daquela pergunta. Era uma questão válida, e ao mesmo tempo, assustadora. Mas ele se esforçava para manter a chama da esperança acesa. Acredito que ainda temos opções. Vamos explorar. Esse desafio pode ser uma oportunidade, se enfrentarmos juntos. André balançou a cabeça, como que avaliando a determinação em cada um deles. Então você sugere resistir a um investimento que poderia garantir a sobrevivência de nossa empresa? Sim, Lucas disse, com toda a convicção que conseguia reunir. Se devemos lutar, que seja pelo nosso sonho, pela nossa identidade. Não podemos deixar que o medo nos paralise. O futuro deve ser construído por nós, e não por alguém que não conhece a nossa essência. Um silêncio carregado se instalou na sala. Olhares se cruzavam, e uma centelha de entendimento começou a surgir.
Cada um sentia a importância daquela decisão. Um momento de escolha. Se decidirmos não aceitar o investimento, precisamos ter um plano, Ana disse, sua voz mais controlada agora. E precisamos agir rápido. A luta não será fácil, mas talvez possamos nos unir e tentar algo inovador, algo que possa atrair esse investidor de um jeito diferente. Como? André questionou, suas palavras verdejadas de curiosidade. Talvez possamos criar uma campanha que conecte melhor nossas ideias com o público, algo que se alinha com nossas convicções, que mostre o valor do nosso trabalho em vez de apenas números, Lucas sugeriu, um plano começando a tomar forma em sua mente. Mas antes que pudessem aprofundar a discussão, o telefone de André começou a tocar. Ele hesitou, olhando para a tela. É um investidor, ele disse, incerteza em sua voz. O ambiente se acalmou novamente, mas a expectativa crescia. Olhares curiosos e ansiosos fixaram-se nele. O que André decidiria? Aceitar aquele chamado poderia mudar tudo. E quando ele finalmente atendeu, a sala se transformou em um espaço de suspense, carregado de ansiedade e expectativa. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que aquele telefonema traria para eles? A resposta estava se aproximando, e a sala inteira respirava em uníssono, aguardando a revelação. André levou alguns segundos para atender, mas na sua expressão, todos perceberam que o conteúdo daquela ligação tinha um impacto maior do que imaginavam. Ele levou o celular até o ouvido, e seu olhar se tornou distante, como se estivesse ouvindo ecos de sonhos e pesadelos. Sim, sou eu, sua voz saiu baixa, mas as palavras seguiam com uma intensidade palpável. Todos na sala se inclinaram, tentando captar o que estava sendo dito. Lucas, com o coração na mão, sentia a tensão se manifestar em cada fibra do seu corpo. A sala, que antes estava vibrante de ideias, agora era lousa em branco, aguardando uma nova pintura, mas qual imagem surgiria? Após alguns minutos de palavras murmuradas, André frisou a testa e disse, duvido que você esteja realmente disposto a discutir isso, mas a frase se arrastou como um prenúncio de tempestade. O silêncio cortava o ar e a eletricidade da sala parecia intensificar-se. Ana entrelaçou seus dedos, nervosa. Não havia dúvida de que cada um deles esperava algo que pudesse direcionar suas vidas. Após o que parecia uma eternidade, André finalmente desligou. Ele olhou para Lucas e Ana, o semblante mais pesado que antes. Ele quer uma reunião presencial. Amanhã. E não irá discutir muito. Se estamos interessados, vamos ter que nos expor e deixar tudo muito claro, André disse, a sinceridade em sua voz contrastando com a gravidade da situação. E se não estamos? Ana questionou, a dúvida visível em seu olhar. André balançou a cabeça. Ele fez questão de deixar claro, não há muita margem. A decisão precisa ser rápida e agressiva. Muitas startups já estão no radar dele, e podemos perder nossa chance se hesitarmos. Lucas percebeu a apreensão nos rostos dos companheiros, mas não queria que a incerteza os dominasse. Ele tomava fôlego, buscando palavras que trouxessem força. A adrenalina pulava em suas veias. Se vamos nos encontrar, vamos acima de tudo mostrar quem somos. Nossa essência deve brilhar, mesmo que exista pressão para se conformar. Um brilho diferente surgiu nos olhos de Ana. E se, ao invés de apenas apresentar os números frios, nós contássemos a história por trás deles? O que nos motivou, os desafios que enfrentamos, e a paixão que colocamos no que fazemos? André pareciam considerar a ideia. É uma abordagem arriscada, porém, pode ser o que diferencia a gente. Precisamos sair da sombra e sermos ousados. Então, vamos nos preparar. Precisamos de um plano de impacto, Lucas impôs, a determinação agora em sua voz. Cada um de nós conhece a fundo esse projeto, e devemos mostrar para o investidor que não somos apenas mais uma proposta, mas uma verdadeira revolução. A energia na sala começou a mudar. A tensão moderada agora se mesclava a um poder corrosivo, o poder da união. Todos pareciam galvanizados. Mas, justo quando estavam prestes a delinear os próximos passos, houve uma batida na porta. O som cortou a empolgação que crescia.
Todos trocaram olhares confusos. Ana foi até a porta e abriu devagar. Na porta estava um homem bem vestido, com uma expressão astuta. Eu sou o investidor, ele disse. O que ele queria? E como ele reagiria às ideias que estavam fervilhando na mente de Lucas e Ana? O palco estava montado para um encontro que poderia ser decisivo. Mas essa decisão poderia selar seu destino. O que aquele homem realmente queria? Eles estavam prontos para o inesperado que estava prestes a acontecer? O investidor entrou, a espessura do silêncio o acompanhou como uma nuvem pesada. Ele olhou para cada um deles, como se estivesse avaliando não apenas o que apresentavam, mas quem eram. A confiança que Lucas tentava emanar agora parecia escorregar por entre seus dedos. Podemos nos sentar? O tom de voz do homem era cortante, mas ao mesmo tempo acessível. A dúvida se instalou entre os jovens empreendedores. André puxou uma cadeira, e o investidor se acomodou, cruzando as pernas elegantemente. Vamos direto ao ponto, ele começou, encarando André. Conte-me sobre o que vocês estão criando. As palavras borbulhavam na mente de Lucas. Ele sabia que tinham que fazer aquilo brilhar. Não apenas as estatísticas do projeto, mas a paixão que os movia. André, no entanto, parecia hesitante. Ele olhou para Ana, que estava em silêncio, os olhos fixos no investidor. Lucas respirou fundo e deu um passo à frente. Estamos desenvolvendo algo que não é apenas um produto, mas uma mudança de paradigma. Criamos uma plataforma que conecta pessoas, mas o verdadeiro coração da nossa ideia está na inclusão e no impacto positivo que podemos gerar. O investidor arqueou uma sobrancelha, interessado, mas seu rosto não demonstrava emoção. Era difícil saber se estava impressionado ou desapontado. Impacto social? Isso é admirável, mas e os números? As métricas de crescimento? Ana sentiu o peso da pressão. Nós sabemos que o mercado é competitivo, mas o que realmente nos distingue é a nossa motivação. Nós não queremos apenas vender um produto, queremos construir uma comunidade. Sua voz tremia, mas havia uma chama em seu olhar que a encorajava a falar mais. O investidor balançou a cabeça. Entendo, mas o que torna vocês tão especiais? O que os faz acreditar que podem competir com gigantes da indústria? Antes que pudessem responder, uma rápida conversão de olhares entre Lucas e André se formou. Ciências e números eram importantes, mas havia uma história que precisava ser contada. Foi André quem tomou a frente novamente. Nosso time é formado por pessoas com experiências de vida diversas. Enfrentamos desafios, como o desemprego, a solidão e até a falta de oportunidade. Cada um de nós traz isso para o nosso trabalho, e essa luta diária transforma nosso projeto numa missão. O investidor permaneceu em silêncio, processando as revelações. Lucas sentia que a fraqueza era uma máscara pesada que não podiam deixar que caísse agora. Cada um deles lutava internamente, uma mistura de vontade de se destacar e medo do fracasso. Um leve portal de esperança surgiu na expressão do investidor. Ele inclinou-se para a frente, como se quisesse absorver cada palavra. Mas antes que pudessem se deixar levar pela empolgação, ele lançou a pergunta que poderia mudar tudo. Se vocês realmente acreditam nisso, quanto estão dispostos a arriscar? A sala parou. Aquela indagação ecoou em seus corações como uma trovoada distorcida. O que estariam dispostos a sacrificar para realizar seus sonhos? A pressão aumentava, e a ansiedade pulsava em suas veias. Ana buscou o olhar de Lucas e André, e as palavras escaparam de seus lábios como uma brisa suave. Estamos prontos para tudo. Nesse instante, a tensão transformou-se em expectativa. Mas o investidor, com um sorriso enigmático, se recostou na cadeira. Então, que comecem os jogos. As palavras dele ficaram pairando no ar, como uma promessa e um desafio. O que isso significava para eles? Estariam realmente prontos para o que viria? O dia seguinte chegou em meio a uma tempestade de emoções. Lucas não conseguia dormir à noite, revirando-se em pensamentos e preocupações. A reunião com o investidor estava prestes a mudar todos os destinos ali, e a chance de transformação estava mais próxima do que nunca. Com o coração acelerado, ele se levantou,
decidido a enfrentar a situação de cabeça erguida. Não havia mais tempo a perder. Enquanto se preparava, lembrou-se das palavras de Ana: estamos prontos para tudo. Essa certeza se tornou seu bálsamo. A conexão entre eles estava mais forte do que qualquer resistência que pudessem encontrar pela frente. Assim que chegou ao escritório, encontrou Ana já esperando, seu olhar determinado refletindo a mesma força que pulsava dentro dele. Vamos fazer isso acontecer, ele disse, e ela sorriu, aquecendo o clima tenso que pairava. Na sala de reuniões, o investidor os aguardava, seu semblante impassível. Lucas e Ana entraram, segurando as pastas com suas ideias e planos. O cheiro do café fresquinho pairava no ar, mas a adrenalina os impedia de sentir. Enquanto se sentavam, Lucas percebeu que não eram mais apenas números que estavam apresentando, mas a vida, as lutas e as vitórias que estavam por vir. Bom dia, o investidor começou, olhando para cada um deles. Ouvi algumas coisas interessantes sobre vocês. A voz dele soava firme, mas havia uma pitada de curiosidade que deixava as possibilidades em aberto. Ana tomou a dianteira, disposta a lutar por aquilo que eles acreditavam. Estamos aqui não apenas para apresentar um projeto, mas para compartilhar uma missão. Queremos transformar vidas e gerar impacto positivo. Cada um de nós tem uma história que moldou este sonho. Depois de uma pausa, Lucas intensificou a conexão. As estatísticas podem ser importantes, mas a essência do nosso trabalho é o que realmente valoriza essa proposta. Não queremos só ser mais uma empresa, queremos ser um agente de mudança. O investidor observava, intrigado, sem dar sinais de desinteresse. Com cada argumento que apresentavam, Lucas sentia a energia da equipe pulsando em sincronia. André, antes hesitante, encontrou força na determinação deles e começou a apoiar o plano com sua própria visão. As ideias se cruzaram como um entrelaçar de mãos, formando uma proposta poderosa, como uma corrente de esperança. O investidor fez uma pergunta incisiva: e se isso não funcionar? A sala ficou em silêncio. O peso da incerteza pairava no ar. Lucas, em um sopro de coragem, respondeu: nós não temos como saber se não tentarmos. Arriscar faz parte de trilhar um caminho inovador. Está em nossas mãos construir esse futuro. Após um momento de respiro, o investidor hesitou, seus olhos analisando a coragem deles diante do desconhecido. Ele se recostou na cadeira, refletindo, e a tensão começou a se dissipar. Finalmente, com um gesto sutil, ele pediu para que apresentassem o projeto piloto que haviam discutido. Vamos ver o que vocês têm a oferecer, pediu, o tom já mais leve. A partir de então, a reunião se transformou em um diálogo fluido, cada um contribuindo com ideias e estratégias brilhantes. Lucas e Ana eram a alma do projeto, infundindo cada palavra com suas convicções. As vozes da equipe, que antes tremiam de ansiedade, agora eram firmes e confiantes. Finalmente, o investidor se posicionou, parecendo mais relaxado. Estou disposto a dar uma chance a vocês e ao piloto. Porém, preciso que isso seja um compromisso. Vocês devem estar prontos para levar a sério todos os desafios à frente. Naquele momento, Lucas sentiu o peso se desvanecer e um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Estamos preparados. Não vamos só nos comprometer com os números. Vamos fazer a diferença. Ana se juntou a ele, unindo mãos diante do investidor. Estamos prontos para fazer isso juntos e com a equipe toda ao nosso lado. O investidor assentiu, um brilho de satisfação surgindo em seus olhos. A reunião terminou, mas o impacto daquela conversa reverberou em suas almas. Lucas e Ana saíram juntos da sala, sentindo-se mais fortes do que nunca. Não era apenas um projeto que estava prestes a ser lançado, era um sonho transformado em realidade, um compromisso com algo que transcendia métricas frias. Ao saírem do prédio, Lucas olhou nos olhos de Ana e percebeu que havia encontrado um propósito muito maior do que se perder em números. O amor que havia renascido entre eles agora pulsava em cada movimento, em cada sonho compartilhado. Por fim, estava claro, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade juntos. Vamos fazer essa mudança acontecer, Lucas murmurou, um sorriso no rosto. Juntos, Ana reiterou,
e os dois começaram a caminhar, o futuro agora aberto à sua frente. A vida estava repleta de possibilidades, e entre sorrisos e a esperança renovada, estavam prontos para escrever uma nova história. Eles não eram apenas um casal, eram parceiros em uma transformação que traria impacto a muitos. E assim, com os corações cheios, Lucas e Ana seguiram adiante, determinados a deixar sua marca no mundo. E agora, você não pode ficar de fora dessa transformação também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre o final, adoramos saber o que vocês acham. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apoie o canal e faça parte dessa jornada emocionante.